Não, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. É mesmo? De novo? Que já fez Não, da outra vez foi contra o Espírito. Quer dizer, Nós estamos online já. Estamos online. O vídeo já gravado para todo mundo. Microfone não. O microfone não. É sim. Teste, voltou a funcionar, teste. Cumprimentamos a igreja, os que nos assistem, obrigado. Queria que vocês continuassem a compartilhar com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar aí onde nós não alcançamos, mas a palavra é eficaz. Amém? Então eu convido agora aqueles que puderem, para iniciarmos o curso, estando de joelhos. Senhor, nós clamamos no poder que há no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa nessa noite receber a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor possa perdoar aquilo que nós não alcançamos. Conceda-nos um renovo nessa noite. O Senhor fala conosco, Senhor, de forma que possamos entender, e que a tua bênção, Senhor, seja ao teu povo, Senhor. É o clamor da tua igreja que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, para sentar, temos um louvor. Reveste, Senhor, teu
aqui que está fazendo 47 anos de casado. Que coisa maravilhosa. Né? Teve problemas? Sim. Teve lutas? Teve. Teve que enfrentar dificuldades? Sim. Mas o Senhor sustentou. Está aqui. É uma bênção, né? E é bom para a igreja aí saber, né? Nós temos muitas bênçãos que o Senhor tem operado no nosso meio. Amém? Temos mais um louvor? Amém. Glória a Deus. Grande amor, meu Senhor,
dia difícil, né? Domingo. E ele percebeu que o dia estava difícil. Aí eu disse a ele, mas terça-feira é um dia de alegria, porque nós vamos estar na igreja. Nós vamos estar no culto. Por quê? Porque nós cremos que esse Jesus é verdadeiro. Nós cremos que Ele é o Rei do Universo. Amém. Nós cremos que um dia Ele olhou para nós e nós aceitamos. Né? Se você entende isso e quer participar disso, chegue mais perto de Deus. Né? Não é do homem. Não é do homem. É da igreja, é do Senhor. A igreja é do Senhor. Amém. O homem não. Né? A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas contra as pessoas não tem igreja. Né? E eu sei os dias que estão aí no Brasil agora, né? Mas eu sei que tem muita gente que eu já vi aqui que está participando dessa grande festa, deste culto de adoração ao Senhor. Amém, aleluia. Né? E olha, você está no melhor lugar. Não poderia estar em outro lugar melhor. Amém? Amém. Temos mais um louvor nessa palavra? Eu estou, posso agora, meu mestre.
espirituais, que eu peço para o Senhor abrir hoje aqui, para você que nos assistem, para nós ouvirmos a palavra, porque tudo aqui é pela fé. Tem gente que quer ver as coisas desse mundo aqui, mas vai passar, é temporal. A eternidade é atemporal, né? Não haverá dores, não haverá enfermidades, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá nada disso. Amém. Mas é pela fé, né? E se você crê nisso, presta atenção na palavra, presta atenção naquilo que o Senhor vai dizer para nós esta noite, porque às vezes o Senhor quer falar com você, é uma coisa especial, todo dia é especial na presença do Senhor. Glória a Deus. Todos os dias. Amém? Agradecer aqui as orações, né? Eu costumo dizer assim, quando tem uma oração no grupo, a pessoa é assim, favor orar, qualquer seja a situação, para ali 2 minutos e ora na hora. Eles dizem, daqui a pouco, não, para ali 2 minutos, onde você estiver, para ali e ora. Que o Senhor está pronto para te ouvir, né? Então as orações que nós oramos ali pelo pessoal de Moçambique, pedindo para o furacão que estava passando lá, ele diminuiu bastante já. Glória a Deus, né? Que bênção. E também avisar, né, o pessoal de Moçambique da compra do terreno e das 150 Bíblias, que dessa vez algumas pessoas da igreja ajudaram. E é uma grande bênção. Nós compramos já 150 Bíblias. Então, vocês são 200 membros. Lá são 200 membros, tinham 50 Bíblias. Cada membro vai ter uma Bíblia. Glória a Deus. E também mais. Quando chegar mais membros, nós vamos mandar mais Bíblias. Amém? Então, Pastor Richard, povo de Moçambique, Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês acordam 3 horas da manhã para assistir os nossos cursos aqui. E nós pedimos ao Senhor que os abençoe grandemente. E todos vocês que estão nos assistindo. Pastor? Amém, aleluia, glória a Deus. Grandes são nossas vitórias, hein? Quanto pode glorificar o nome de Jesus? Amém. Aleluia, irmão, vamos pôr fogo nesse lugar aqui hoje. Em nome de Jesus. Olha, fico contente, pastor, porque Deus ouviu e já operou aí em Moçambique. Isso é uma grande vitória, pastor José Rosa. Que bom. É bom saber que tem uma igreja orando por vocês e também interceda por nós, porque nós precisamos também de orações. Aqui também temos batalha. Vamos orar pelo nosso país, pelo Brasil. Vamos orar por todas as nações, por toda necessidade, pela Turquia, pela Síria, porque Deus está fazendo coisas grandes ali, e a glória de Deus vai se manifestar poderosamente naquele lugar. Irmãos, eu quero orar. Seu irmão, vamos colocar em pé, e nós vamos abrir a leitura hoje no livro de Joel. Nós vamos abrir no livro de Joel, e vamos estar falando hoje sobre o Espírito Santo. Poderoso, o Espírito Santo de Deus. Abaixe as suas cabeças, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te damos graça por mais um culto. Se alegramos quando vimos a sua casa. Estamos aqui, Senhor, dentro do teu tabernáculo, da arca, Senhor Jesus. Papai, que todos aqueles que estiverem presentes, todas as famílias que estão aqui, Senhor Jesus, a minha família, o povo de Moçambique, os que estão assistindo com a gente via internet, via YouTube, seja lá pelos meios de comunicação, pelas ondas cibernéticas, que essa palavra possa chegar na tua casa hoje e tocar no teu coração. Obrigado, Jesus. Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aonde vocês estão, nós vamos abrir a nossa leitura hoje, vamos começar aí por Joel, né? E vamos ler essa passagem bíblica, esse versículo bíblico, que já é profecia do Antigo Testamento. Interessante, né? Profecia do Antigo Testamento que já está testificando sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos acompanhar conosco, o texto já está aqui na tela e nós podemos ler junto. Se você aí pode ler junto comigo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,
e vossos filhos, presta atenção, hein? Isso é uma palavra profética para nós, para você que está aí, para a tua família, é uma palavra profética. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Simplesmente esse versículo, ele diz tudo na vida da gente. O poder do Espírito Santo. Se nós voltarmos lá para Gênesis, né? Deus diz que o Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo é Deus, ele já estava ali. O Senhor já estava preparando, né? Deus já estava preparando o Consolador. Olha que lindo, Deus já estava preparando para nós o Espírito Santo. Somos privilegiados, meu irmão. Você é privilegiado de ter contigo o Espírito Santo de Deus. E mais lindo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Que bom a gente ser o templo do Espírito Santo. E também, né, vamos aqui, né? Aqui tem uma passagem em Mateus, que é tremenda essa passagem, que fala de João Batista, de Jesus. E ele disse, né? E eu, João Batista, falando com o povo, e João Batista falando para que eles entendessem. Ele disse: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como é, igreja? Com fogo. Por que fogo, irmão? Porque o fogo, ele é que acende, ele é que esquenta, ele que põe ação na gente. Então Jesus Cristo já veio, Deus se fez em carne, já veio, já o Espírito Santo, a Santíssima Trindade já estava aqui na terra. E ele já veio justamente para cumprir a palavra. Ele veio para cumprir essa palavra sobre o Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos ensina, ela nos explica tudo o que nós precisamos saber. Muitas vezes as pessoas se confundem muito, muitas pessoas não creem no Espírito Santo. Tem pessoas que creem em Deus, mas não creem no Espírito Santo. Não crê, ou crê em Jesus, não crê no Espírito Santo, não crê na Santíssima Trindade. Eu até fiz uma demonstração, estava conversando aqui com a irmã, explicando que muitas vezes eu faço coisas visuais. E eu mostro, eu fiz um exemplo de um ovo, por exemplo. Eu peguei um ovo, tinha um irmão, uma pessoa que falou para mim: eu não creio no Espírito Santo, eu não creio na Santíssima Trindade. Eu falei: então vamos fazer um exemplo. Eu peguei um ovo, falei: como chama isso daqui? Chama ovo. Do que é composto esse ovo? De casca, de clara e da gema. Não é verdade? Mas você já chegou no supermercado e falou para a pessoa: o senhor pode me conseguir uma dúzia de gema, por favor? Ou o senhor pode me conseguir uma dúzia de clara? Ou o senhor pode me dar uma dúzia de casca? Se você prestar bem atenção, Deus é a mesma coisa. Ele é Deus e sempre será Deus. Só que Ele é Deus, só que Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Então é tão fácil a gente entender que sim, Deus é a Santíssima Trindade. Deus se fez em carne e veio aqui. Para quê? Para não só nos salvar, para não só salvar a ti, mas também para trazer o Espírito Santo. Porque ele sabia, Jesus sabia que viria para uma missão, mas que a missão dele duraria um certo tempo. Ele não poderia voltar ao Pai e deixar-nos órfãos. Porque se Jesus deixasse a gente órfão, quem estaria cuidando de nós hoje? Quem estaria cuidando de mim e de você? Quem está cuidando de nós hoje é o Espírito Santo. É Deus que habita em nós. É Ele que traz convicção. Não adianta forçar a situação. Não adianta você querer fazer as coisas.
porque tudo vem através do Espírito Santo. Muitas pessoas, né, acham que ele é ele que sabe tudo, a gente que sabe tudo. Nós não sabemos nada. Quem nos traz convicção, quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Mas quem é o Espírito, pastor? O Espírito, ele é Deus. É o Espírito que está aqui agora presente. Ele está nesse momento aqui no meio de nós. E muitas vezes, quando nós falamos com Deus, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós estamos falando com Ele em Espírito. A palavra de Deus lá em João: eu estou buscando adoradores que me adorem em Espírito e em verdade. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós o adoramos mais, que nós buscamos mais. Mas aonde traz confirmação, pastor? Está na Bíblia, aqui na palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus nós podemos confirmar o derramar do Espírito Santo. Mesmo que Jesus, quando ascendeu ao céu, Ele falou: deixarei o meu Consolador, que será o Espírito Santo. Passaram-se dias. Foi no meio de uma festa de Pentecostes, quando ele estava reunido, todos estavam reunidos. E vamos ler a palavra junto. Vamos para o livro de Atos, que foi escrito pelo Dr. Lucas. O doutor amado de Deus, está exatamente a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Eu quero que vocês acompanhem comigo, e depois nós vamos abrir essa palavra e vamos falar sobre o Espírito Santo. Por que nós, muitas pessoas, têm o dom do Espírito Santo, têm o dom de línguas e eu não tenho? Alguma vez você pergunta: mas por que uma pessoa fala em língua e eu não falo? Porque alguns são médicos, outros são enfermeiros, outros são doutores. Então precisa de doutores, médicos, enfermeiros, que sejam o que for, cada um tem a sua função. E Deus, Ele dá conforme a gente pede. O que a gente pede, a gente recebe. E se a gente quer, Ele dá. Então diz assim, acompanhem comigo no livro de Atos, né? Diz assim no versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era o dia das festas de Pentecostes, estavam ali reunidos no aposento alto. Eles diziam 120, né? A Bíblia diz mais ou menos 120, poderia ter mais, mas nós estavam todos ali, estavam todos concordamente no mesmo lugar, eles estavam todos juntos naquele lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam todos quietinhos ali orando, assentados. Eles já estavam esperando alguma coisa de Deus, porque já existia a promessa lá em Joel, já existia a promessa do derramar do Espírito Santo. Quer dizer que essa promessa que foi entregue no Antigo Testamento já estava pronta para acontecer no Novo Testamento. Simplesmente era uma confirmação daquilo que Deus tinha para eles. Mas Deus tinha que fazer esse mover, porque o mover do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se move, as coisas se movem, as águas se movem. E daí eles estavam todos assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Hoje nós estamos vendo o noticiero, as notícias sobre o avivamento que está tendo em Kentucky, na Universidade de California. Aquilo é o mover do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se move aqui agora? Lógico que ele se move. Ele está em outras igrejas? Lógico que está. Porque Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares. Ele está agora em Moçambique, Ele está colocando a mão sobre os ventos agora, Ele está acalmando os ventos de Moçambique, Ele está salvando pessoas, Ele está curando pessoas em todo o mundo. Ele está te guardando hoje. Mas para isso nós temos que ter essa conexão com o Espírito Santo. A conexão com o Espírito Santo é a conexão com Deus.
é quando você começa a buscar, quando dobra os seus joelhos, quando você começa a orar, quando você tem intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais oração, mais aproximação. Aonde que eu conheço uma pessoa? Quando eu começo a conversar com ela. Eu só te conheço, não adianta eu olhar para ti, não adianta eu saber seu nome, mas eu não sei teu endereço, eu não sei onde você mora, eu não sei o que você faz. O momento que nós fizemos um relacionamento, uma amizade, nós começamos a descobrir coisas que a gente não imaginava. O Espírito Santo é uma descoberta que nós temos dentro de nós, é o relacionamento que nós fazemos com Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui a palavra diz o quê? Todos. Todos que estavam ali. Porque Deus, quando dá, Ele não dá separado. Ele dá para todos. Só não recebe quem não quer. Porque todos que estavam ali estavam preparados para receber o poder do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O derramado Espírito Santo, não é que o Espírito Santo caiu, ele derramou. Foi como uma chuva. Ele veio com uma chuva de Pentecostes sobre aquelas pessoas que estavam ali. Porque o Senhor já estava preparando aquelas pessoas para uma nova vida, para um novo conhecer, um novo caminhar, um novo relacionamento com Deus. Muitas vezes nós somos vazios, muitas vezes a nossa fé é fraca, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós. Muitas vezes você não dá oportunidade para o Espírito Santo trabalhar contigo. Você para o trabalhar de Deus, você corta o trabalhar de Deus. Muitas vezes as pessoas muitas vezes falam: pastor, ora por mim que eu estou enfermo, eu preciso de uma cura. Você tem que declarar, eu digo para a pessoa, você não tem que dizer que você está enfermo. Você tem um Espírito Santo, você tem um Deus da cura dentro de você. Você tem que começar a declarar e dizer: Espírito Santo, eu não estou doente, eu não tenho um câncer, eu não tenho uma enfermidade. Tudo isso que nós declaramos com a nossa boca, nós estamos atando isso com o Espírito. É importante que nós andamos juntos. Nós temos que andar de mão dada com o Espírito Santo, porque Ele está conosco 24/7. E se nós entendemos isso, nós vamos ter livramento. Muitas vezes vamos cair no pecado, mas o Espírito Santo, Ele é nosso alerta, Ele é nosso red flag. Ele vem, nos avisa, Ele diz: cuidado. Já passou isso comigo? Não é mentira? Muitas vezes a gente vai querer fazer alguma coisa e vem aquela convicção na sua mente. Quem é que está te dando um alerta? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito veio sobre todos eles, para que eles pudessem crescer mais, para que eles pudessem caminhar com Deus, para que eles pudessem ter mais sabedoria, para que eles pudessem ter mais temor a Deus. Porque quando nós temos temor a Deus, não é medo de Deus. Eu estou falando temor a Deus. O temor não é o medo não é o temor. Quando você teme a Deus, você vai pensar 1, 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. E Jerusalém estava habitada por quem? Judeus, homens religiosos, e de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ali tinha povos de todos os lugares. Se nós formos na Bíblia, nós vamos ver todos os povos que estavam em Jerusalém. Havia uma mistura de nações. Porque antigamente, em Gênesis, antes da Torre de Babel, era só uma língua. Todo mundo falava uma língua só. Mas com a confusão, com tudo que fizeram contra Deus, e querer construir uma torre para chegar ao céu,
Deus trouxe confusões na língua. É por isso que hoje os países falam línguas diferentes. Nós não falamos uma só língua. Mas Deus é Deus em todo lugar. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em que línguas? Não eram línguas estranhas. Eles começaram a falar nas suas próprias línguas. Mas no meio de tantas nações, tantos povos diferentes, aquilo trazia uma confusão. E as pessoas que estavam fora, você tem uma, foi tão forte o mover do Espírito Santo, tão forte o mover do Espírito Santo, que as pessoas que estavam de fora ouviam o falar de línguas, ouviam o barulho que estava dentro do aposento alto. Eu quero continuar com os versículos mais. Em Jerusalém estava habitado por judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvidos, cada um, na sua própria língua, em que somos nascidos? Aí havia partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto como judeus prosélitos. Imagina quantas pessoas havia aí. Está aqui, está aqui na tela para vocês verem. Quantas nações diferentes havia? Todos eles tiveram a oportunidade de receber o Espírito Santo. Todos eles tiveram condições de receber o poder de falar em línguas, na sua própria língua. Nós hoje podemos receber esse poder. A igreja pode receber esse poder hoje. A igreja hoje unida, orando, e todos juntos nós podemos clamar a Deus que nos dê esse dom de línguas. Tem igrejas, não vou entrar em detalhes, que não aceitam, não creem no poder das línguas. Mas o poder do Espírito Santo, ele é que move, ele é nosso combustível, ele é que nos leva, ele é que nos encaminha, ele é que nos direciona para onde nós vamos. Eu tenho tanto testemunho para dar, igrejas, muito testemunho, que veio muitas vezes, vinha dúvida em mim, quando eu ia à igreja e eu via aquele mover, e aquele pessoal falando em línguas. A primeira vez que eu fui a uma igreja pentecostal, e eu fui num serviço de intercessão das irmãs do grupo de intercessão. Eu era um novo convertido. Eu todavia ainda era um novo convertido. Eu não sabia nada do Espírito Santo. Para mim, nada. Jesus. Eu sabia que existia a Santíssima Trindade, mas eu não sabia do poder, do mover do Espírito Santo que estava em mim, que está em você. Quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos o que está dentro da gente, porque aonde está o Espírito Santo, o que existe? Liberdade. Aonde ele habita, existe liberdade. Liberdade para você clamar, liberdade para você cantar, liberdade para você falar. O Espírito Santo nos faz livre, ele nos liberta, ele desata. E quando eu entrei, eu estava junto com a minha esposa, e eles, aquele mover de línguas, eu creio que eu estava ali no aposento alto. Nesse mesmo momento, eu estava naquele lugar como se estivesse no aposento alto. E aquele mover, o pessoal falando em línguas, eu falei, meu Deus do céu, vou embora daqui que isso está me dando dor de cabeça. Sabe por quê? Porque todavia
não tinha entendimento. Todavia não tinha relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é relacionamento. É quando você conhece Ele, você se relaciona com Ele. É quando você conhece verdadeiramente Deus. É quando você conhece verdadeiramente Jesus. Diz: Jesus, eu te conheço, eu creio que o Senhor é o Salvador. É quando você entende que tudo que foi feito, tudo que foi pago na cruz do Calvário, por mim e por vocês, é verdade. Não só é verdade, estão nas Escrituras. E o momento que a gente não estava ali, aquilo estava me incomodando. Porque sabe quando incomoda? Incomoda quando você não está conectado, quando você não tem conhecimento. E nesse momento o inimigo, ele trata de confundir a sua mente. Ele trata de deixar você confuso. E nesse momento muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas que estão assistindo o culto, muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, muitas pessoas que ainda estão confusos, porque ainda não se decidiram, porque ainda não tiveram relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas eu saí dali e fui para casa. E fui uma segunda vez, uma terceira vez, eu fui entendendo que eu é que estava precisando, que eu é que estava vazio, que eu que não estava recebendo o Espírito de Deus. Se nós somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos, nós abrimos nosso coração para que Ele entre, para que Ele habite em nós, para que Ele comanda a nossa vida. Eu sempre comparo o Espírito Santo com o nosso combustível. Um carro não pode andar sem gasolina. Se o carro termina a gasolina, o que vai acontecer? Você vai ter que empurrá-lo. E você não espere para que ninguém te empurre. Você caminha sozinho. Caminha com Ele, caminha com o Espírito Santo. E esse derramar do Espírito Santo foi que criou, foi que incentivou aos discípulos saírem e a pregar a palavra de Deus, foi que incentivou, foi que deu força, foi o combustível para eles saírem e pregar a palavra de Deus. Foi eles que saíram para falar de Jesus. O crescimento foi grande no meio do povo. O cristianismo cresceu muito nessa época, porque Pedro, quando saiu dali, Pedro trouxe uma pregação, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Se eu não estiver conectado, cheio do Espírito Santo, tudo que eu estou falando aqui não vai servir para nada. Se eu não estiver movido pelo Espírito Santo, essa palavra não vai chegar ao trono da graça. Essa palavra não vai entrar na sua casa. Essa palavra não vai entrar na sua vida. Eu te exorto hoje para que você receba o Espírito Santo de Deus, para que você deixe que Ele habite em você e tome conta da sua vida. Aleluia. É um momento. Nós estamos num momento crucial, um momento difícil. Passando por momentos difíceis. O mundo está passando por um momento difícil. Algumas pessoas estão morrendo a cada segundo, indo para o inferno, porque não conhecem o Espírito Santo, porque não conhecem Jesus. É lamentável o que nós estamos passando. E deve-se pregar isso nos púlpitos. Todos temos que pregar essa palavra e aclarar às pessoas que você tem que estar abastecido com o Espírito Santo de Deus. Deixa que Ele te conduza. Deixa que Ele te conduza. Nós vamos se pôr em pé. Começa a transformar a sua vida. Começa onde você está. Deixa que o Espírito Santo te mova. Crê no poder do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele vai falar contigo.
Baixe suas cabeças, eu quero orar. Senhor Deus, muitas vezes somos fracos. A nossa fé muitas vezes, Senhor, não é ativada, Senhor. Mas através do Teu Espírito Santo, como derramaste o mesmo Espírito que derramou em Pentecostes, Senhor, derrama sobre nossa igreja, derrama sobre cada vida neste lugar, sobre cada pessoa. Como diz em Joel, não importa, os jovens, as jovens, os velhos, anciões, o Espírito Santo é para todos nós, porque Ele é Jesus. É Jesus que está no nosso coração. Receba esse Jesus hoje onde você está. Talvez você ainda não o confessou, não aceitou, e a palavra diz que nós temos que declarar com a nossa boca, entre testemunhas, dentro do nosso coração, com toda a convicção, que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, que Deus, que a Santíssima Trindade existe, que Deus é o nosso Salvador, o único Deus, o Senhor e Salvador da sua vida. Declara com a tua boca hoje. Declara onde você está. Você que está aí em Moçambique, você que está aí em qualquer lugar, em qualquer país, você que está conectado agora conosco, não é o pastor que está dizendo, mas é o Senhor que está falando contigo. Dê uma oportunidade para o Espírito Santo habitar em ti. Receba Ele hoje. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo do meu coração. Faça parte da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Espírito Santo, habite em mim. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, toda a minha vida passada, tudo que eu fiz que não te agradei. Senhor, escreva meu nome no livro da vida e será com o teu Santo Espírito que eu quero viver contigo por toda a eternidade, e prometerei te servir por toda a minha vida. Se você fez essa oração hoje, se você recebeu essa palavra do Espírito Santo, se você crê na Santíssima Trindade, se você crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, hoje você é salvo. Hoje você é salvo. Hoje teu nome está escrito no livro da vida. Você é nova criatura hoje. As coisas velhas ficaram para trás. Eu declaro em nome de Jesus. Vamos para o nosso louvor.
Espírito Santo aqui em algumas pessoas que estavam emocionadas orando ali no canto, mas estava cheio do Espírito Santo aqui, né? Nós precisamos disso, porque para onde iremos? Não é? O pastor estava falando aqui a respeito do Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas religiões falam que o Deus delas, né, que faz... Não, aqui vai melhorar. Acho que eu não falo muito perto às vezes. O Deus delas que criou, né? Mas na verdade, nós só temos um Deus, o único Deus. Não tem outro Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem outro. É 3 em 1. E eu vou mostrar algumas coisas aqui na natureza, porque o nosso Deus, Ele assina. Tem um cientista que provou que todos nós somos DNA diferente, não é isso? Mas nós temos uma célula que é única em todas as pessoas, seja chinês, europeu, japonês. É a assinatura de Deus. Né? E na natureza, olha só, o tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Assinatura de Deus. O espaço, largura, altura e profundidade. 3 em 1. Assinatura de Deus. Base na matéria. Átomos, prótons e nêutrons. 3 em 1. As divisões são 3 quartos de cada um. Né? Estado básico. Alguém que foi para a escola, né? Estado básico. Líquido, gasoso e sólido. Sólido. Líquido e gasoso. Líquido E gasoso. gasoso. Assinatura de quem? Do Criador. Alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Música, melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Então tudo que o pastor falou aqui é isso aí. O Deus único, Ele assina a obra. Amém. Não é? Então as pessoas não têm dúvida. Nós não temos dúvida de que esse Deus é real. Mas é como ele falou, às vezes nós vacilamos. Por uma luta, nós nos distraímos. E o Espírito Santo, ele é gentil. Mas ele falou uma coisa interessante aqui, já aconteceu comigo, deve ter sido com vocês. Não devo fazer isso. Acabou o tempo. Não devo fazer isso. Não é? É o Espírito Santo falando. A pessoa às vezes vai ao banco e sai de lá e você recebeu $100 a mais. Aí fala assim, meu dia de sorte. Deus me abençoou. Não. Deus não te abençoou, não. Aí quando você está andando, aí você fala assim, poxa, acho que eles erraram. Se eu ficar com esse dinheiro, quem me deu vai ter que pagar. Verdade. Aí você começou a ser abençoado. Porque é o Espírito Santo que está te movendo a fazer o que é certo. Você voltar lá e falar, olha, você me deu 100 a mais. As pessoas já, né, que está cheia, sem o Espírito Santo, sem nada, vazia, né? Ela acha que fala, é isso. Uma mentira. E quem é o pai da mentira? Então as pessoas têm mania de querer mudar a verdade com mentira porque é conveniente, porque agrada, né? Está vazia do Espírito Santo, não vale nada. Seja cheio do Espírito Santo, faça o bem, né? E outra, ser crente não é fazer o que os outros querem, não, né? Tem pessoas que falam, mas você não está na igreja, né? Você está errado, você está fazendo errado, né? Você tem que estar cheio do Espírito para ter autoridade espiritual para poder falar. Quando você fala no Espírito, fica tudo bem, né? Então o nosso Deus é único e Ele assina a sua obra.
Amém? Convido a igreja a estar em pé para encerrarmos. Senhor Deus, nós te bendizemos, te agradecemos por essa porta aberta aqui, Senhor. Houve manifestação de anjos aqui essa noite. E o Senhor encheu a tua igreja que nos assiste com o teu Espírito Santo, Senhor. Continue a nos abençoar, continue a nos deixar firmes na tua presença, não importa a luta, a dificuldade, Senhor. Que nós não desistamos, Senhor, porque é tão fácil desistir de ti. Mas nós não vamos desistir não, Senhor, porque o teu Espírito tem nos incomodado estando na tua presença e na tua casa, Senhor. Abençoa cada família que está aqui dentro, Senhor, que nos assiste, os que não puderam vir, qualquer situação. Continue a escutar as nossas orações para aquilo que são as necessidades do teu povo, Senhor. Leva os nossos lares em segurança, receba o nosso louvor e a nossa gratidão. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. E assim dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolação do Espírito Santo, seja agora derramado sobre todo o povo de Deus até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso curso está encerrado. Até sábado, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Agora nós vamos orar por você.